Podemos? Bom, olá, bom dia a todos. Dou as boas-vindas a todos em mais um evento da Abracam. Hoje recebemos um profissional que muito admiramos, o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e escritor Fausto de Santos. Seja bem-vindo aqui conosco. Ele é doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e especialista em processo civil pela Universidade de Brasília. De Santos também é membro do Conselho Consultivo da American University para Programas dos Estados Unidos, Jurídicos Brasil e Estados Unidos, e membro da Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa. Foi procurador do município de São Paulo, procurador do Estado de São Paulo na área da Defensoria Pública e juiz de direito em São Paulo. Possui 40 obras publicadas no Brasil e no exterior. Eu destaco que em 2016 o desembargador recebeu a distinção honrosa da New York State Bar Association por ter sido considerado um magistrado percussor das decisões atinentes à prevenção e ao combate da corrupção e da lavagem de dinheiro ao Brasil. Aproveito aqui, em nome da nossa presidente Kelly Massaro, abro aspas, palavras delas, agradeço ao desembargador, Dr. Fausto de Santos, por sua disponibilidade em compartilhar os seus conhecimentos. Peço desculpas por não estar presente devido à incompatibilidade de agendas e desejo uma excelente palestra. Bom, desembargador, agradeço mais uma vez, em nome da associação de nossos associados, pela sua participação no nosso webinar da Abracam. E todos que tiverem perguntas ou comentários, podem enviá-los no chat, para que possa fazê-los ao final da palestra, caso haja tempo. Tá certo, desembargador? Passo a palavra ao senhor. Obrigada. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui de novo na Abracam para falar um pouco com os interessados e associados da Abracam. Eu sei que o evento é aberto, né? Então, é muito bom, para mim é muito bom. Eu só lamento que ainda é online, porque o contato pessoal e presencial, a gente estava falando há pouco, é muito mais instigante, e muito mais presente a interação quando se dá presencialmente. Claro que online tem funcionado muito bem, mas não tem o mesmo interesse, eu acho, da minha parte pelo menos, mas na próxima, quem sabe, né, Loredana? Com certeza. E eu quero agradecer a Kelly Massaro pela gentileza do convite, é uma honra e uma alegria estar aqui de novo, e com saúde, espero que todos estejam também. E eu vou falar um pouco sobre essa evolução do combate à lavagem de dinheiro, que é algo totalmente reconhecido, apesar de alguns, vamos dizer, retrocessos que o nosso país ainda vivencia. Todos sabem que eu trabalho na área criminal aqui no tribunal, que é importante falar isso. Até essa semana passada, eu dei uma palestra, minha primeira presencial, e me perguntaram, o senhor ainda trabalha? No final da palestra, o senhor trabalha ainda em área criminal? Eu falo, sim, eu estou aqui no tribunal, na 11ª turma criminal, é só crime, e nós frequentemente decidimos, num colegiado, sobre crimes graves, dentre os quais tráfico internacional de drogas, que pega uma boa parte do acervo, e, além disso, nós temos outros delitos, incluindo crimes econômicos financeiros, como os crimes da lei que rege o Sistema Financeiro Nacional, 7492, de 1986, e, obviamente, que é o tema nosso, a Lei de Lavagem de Dinheiro, Lei 9.613, de 1998. Então, antes de vir ao tribunal, eu vim para o tribunal em 2011. Antes eu fiquei 20 anos, estou desde 91 na Justiça Federal, 20 anos eu fiquei numa vara, na 6ª Vara Criminal em São Paulo, que se especializou em 2003. E muitos casos acabaram ganhando uma divulgação nacional e às vezes internacional, porque se tratou de alguma efetividade no combate
a crimes econômicos no Brasil, porque até então, antes das varas especializadas, não havia, de fato, a efetividade no direito criminal econômico. Eu falo isso porque eu estou há muito tempo na justiça. Eu lembro que, no início, os crimes ficavam circunscritos ao contrabando ou descaminho. Ainda eram os dois tipos num só, o artigo 334 do Código Penal. E essa restrição de investigações se dava basicamente na apreensão e investigação de ônibus que vinham do Paraguai com a tal da muamba, vamos dizer assim, e com isso havia sonegação de tributos decorrentes da importação de mercadorias. E isso era muito angustiante, porque, imagina, trabalhando numa Justiça Federal, com a importância dos bens federais e tratando apenas de casos que se restringiam à apreensão de produtos contrabandeados ou descaminhados, era frustrante. E até certo momento houve uma reunião com o Ministério Público Federal e eu cheguei a questionar, falando, olha, por que a Justiça Federal, com a importância da Justiça Federal, por ter o seu alcance nacional, está se restringindo a investigações de contrabando ou descaminho e pegando, não os grandes importadores das mercadorias, mas sim aqueles pequenos importadores que vinham aqui para vender as mercadorias na região do Brás. E isso foi motivo de questionamento por mim, e já pretendendo que fosse feito um trabalho de inteligência, um trabalho que fosse além, porque estatisticamente a Justiça Federal, a Polícia e o Ministério Público Federal, eles estavam bem, porque cada ônibus apreendido, em torno de 40 pessoas, geravam 40 inquéritos policiais, 40 denúncias, quase sempre 40 denúncias, e, por sua vez, quase sempre 40 recebimento de denúncias, processamento e julgamento. Então, estatisticamente, a Justiça Federal estava funcionando muito bem, mas que, na prática, em termos de conteúdo, estava muito mal, porque só lidava com esse tipo de crime quando, na verdade, faltava o delito de corrupção, ainda não se falava em lavagem, então faltava o crime de corrupção, mas praticada por altas autoridades da nação, e de fato, os crimes contra o sistema financeiro nacional, a gestão fraudulenta de instituições financeiras, corretoras de valores, grandes bancos e etc. E, com isso, essa frustração foi uma frustração marcada pelas nossas dificuldades. Quando eu falo nossas, as do Brasil, as dificuldades de processamento e julgamento desses delitos graves, né, econômicos graves, mas no mundo também havia uma preocupação de lidar com o produto do crime. Então, eu já estou falando do divisor de águas que foi 1970, porque em 1970, nos Estados Unidos, criou-se o Bank Secrecy Act, que foi a primeira legislação que cuidou de se ocupar do produto do crime, e aí, no caso, não interessava se era crime grave ou não, e sim o fato de que valores estavam sendo direcionados a instituições financeiras e eram valores decorrentes de crimes graves. E, no caso, a preocupação era crimes crimes patrimoniais, não chegava ao crime ainda econômico grave. E esse divisor de águas internacional foi, de fato, a legislação americana de 1970. Depois, em 1998, no Brasil, houve a
preocupação de como lidar com esse produto do crime. E criou-se, assim, a Lei de Lavagem de Dinheiro, que eu falei há pouco, a 9.613, de 1998. Então, desde 1970 até os tempos atuais, houve, e tem havido, melhor dizendo, um aprofundamento dessa legislação, um aperfeiçoamento dessa legislação que começou lá nos Estados Unidos em 1970, que em 1970 foi o pontapé inicial dessa preocupação em lidar com o produto do crime. Mais recentemente, nós temos, né, as soluções digitais e a inteligência artificial, e ela tem permitido um monitoramento de transações e de cliente. E esse monitoramento é importante porque, sem essa inteligência artificial, muitas vezes esse monitoramento feito pelo ser humano, né, pela pessoa física, acabava gerando falsos positivos. E com a inteligência artificial, com o uso desse instrumento, é possível minimizar esses falsos positivos na detectação de operações suspeitas ou clientes sem capacidade financeira para determinadas transações. E, com isso, a assertividade da conclusão passa a ser maior a partir do uso das soluções digitais. Nós tivemos grandes operações. Não só a Lava Jato, é fato que a Lava Jato é uma operação que foi única pelo alcance o alcance que gerou, né? O alcance nacional e internacional. Mas ela não foi a primeira, porque, como eu falei, as coisas se iniciaram muito antes. A Lava Jato é de 2014 e tratou de um sistema grande de corrupção, que todos nós sabemos, né, que começou a investigação pela Petrobras quando se monitorava um determinado doleiro que lavaria as suas ações num posto de gasolina, numa lava-jato, em Brasília. E, a partir do link entre esse doleiro e os diretores da Petrobras, aí chegou-se até a empresa Petrobras. E a Lava Jato ela alcançou a Petrobras e se espraiou para a JBS e também a Odebrecht. Então, a Lava Jato acabou revelando grandes esquemas nacionais de corrupção sistêmica, porque estava embrenhada em grandes empresas nacionais e, sim, no poder político, porque as empresas não atuavam sozinhas, obviamente. Apesar de ser um dado frustrante, eu acho, para mim e para toda e qualquer pessoa, constatar que a Lava Jato foi vitoriosa e eficaz na atuação contra os grandes empresários, que foram presos, processados e tudo mais, mas não foi eficiente com relação aos políticos, pelo menos aqueles que detêm o foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, porque o resultado até hoje existente no Supremo Tribunal é um nada comparado ao resultado obtido pela Lava Jato em termos de eficácia. Eu não quero criticar o Supremo, mas, obviamente, isso é claro de verificação, o contraste existente entre a atuação da primeiro grau e do segundo grau, porque o TRF da quarta região, a Lava Jato se iniciou e se pontificou na vara de Curitiba, em Curitiba, e os recursos todos vão para o TRF da quarta região. Houve também a eficácia diante da velocidade e do conteúdo das decisões também desse tribunal, da quarta região.
Então, nós temos um contraste entre o Supremo, que até hoje, se eu não me engano, só um único político foi condenado, e fruto da Lava Jato, e nós temos a eficiência do primeiro grau de Curitiba, do segundo grau, que é o Tribunal da Quarta Região, e também de outros lugares, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que teve também a grande eficiência em processar alguns políticos que perderam o foro por prerrogativa de função e, por isso, foram processados lá no Rio de Janeiro e perderam seus cargos, governadores do estado, por exemplo. Só que a Lava Jato não foi a única. A Lava Jato foi fruto de um esforço concentrado no Brasil, legislativo e institucional, porque foi fruto da criação das varas especializadas, criadas em 2003 e em São Paulo, 2004. Mas no Brasil foi em 2003, basicamente nas capitais do Brasil. Hoje nós temos 27 varas especializadas em 14 estados brasileiros. Em 12 estados não existe a especialização e os crimes estão em varas comuns. Então, como eu falei, a lei 9.613 é a lei de lavagem e ela criminalizou esse crime, e criou o Conselho de Controle das Atividades Financeiras. E em 2012, mais precisamente 9 de julho de 2012, a Lei 12.683, ela aperfeiçoou a lei de lavagem, ela tornou mais rigorosas as penas e acabou com um antigo rol que havia dos crimes subsequentes. Isso já era um pleito dos juízes federais. Os juízes federais, a partir da criação das varas especializadas, se reuniam semestralmente. E nessas reuniões, as nossas angústias eram a necessidade de acabar com o rol de crimes antecedentes, porque ele limitava e dificultava sobremaneira a investigação de lavagem de dinheiro, porque haveria necessidade, de uma maneira contundente, em vincular o produto do crime a um determinado delito constante do rol dos delitos subjacentes, aqueles existentes na lei de lavagem de dinheiro, como crime contra o sistema financeiro, contra o tráfico de drogas e outros delitos, contra a saúde pública, no caso de tráfico de drogas. E esse foi um grande avanço no país, que finalmente abraçou o movimento do país de terceira geração, países de terceira geração, aqueles em que a legislação não exige um rol definido de crimes para o cometimento da lavagem de dinheiro. Então, a cronologia, como eu falei há pouco, começa com o BSA, o Bank Secrecy Act dos Estados Unidos, em 1970, é uma das ferramentas mais importantes que existe nos Estados Unidos, e ela está em constante evolução, porque não ficou só na legislação de 70, e ela acabou abarcando atualizações da sua própria legislação, sempre no sentido, no movimento de asfixiamento do delito, ao contrário do Brasil. No Brasil, nós temos um movimento para não asfixiar o crime e o criminoso. Pelo contrário, é um abrandamento da legislação. Nós temos visto isso frequentemente a partir das decisões jurídicas, tanto vale para as interpretações das leis já existentes, como a alteração das leis existentes, tornando elas mais fáceis, mais flexíveis, menos rigorosas, melhor dizendo, com relação ao crime de lavagem de dinheiro e os consecutários, os conexos aos crimes de lavagem de dinheiro. Importante mencionar que em 1989 criou-se o Grupo de Ação Financeira Internacional. Esse Grupo de Ação Financeira Internacional foi criado pelos 7 países mais ricos, o G7, que abarca os Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá. E Austrália também.
e depois esse país tornou-se G8, que abarca também a Rússia. O Grupo de Ação Financeira foi criado no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, com sede na França, em Paris. No início, foram 15 países europeus e depois esses países, outros países foram agregados ao Grupo de Ação Financeira Internacional. O Brasil, ele participa do Grupo de Ação Financeira Internacional, ele não pertence ao OCDE definitivamente, ele só como participante. Esse é um dos pleitos frequentes do Brasil, mas o Brasil, para ser reconhecido um dia internacionalmente, precisa se mostrar confiável aos olhos do mundo ocidental e não pode pleitear uma vaga na OCDE e, ao mesmo tempo, fazer políticas contrárias aos interesses dos grupos dos países ocidentais. Então, o país ele não pode ser, ao mesmo tempo, um crítico, não crítico no sentido de fazer crítica, mas um oponente aos países ocidentais, por vezes se aliando a países estranhos, a esses países ocidentais que não defendem a economia de mercado, que não defendem os interesses básicos capitalistas, mas, obviamente, com responsabilidade social, é esse que se defende hoje o mundo, né? Mas, por outro lado, se aliando a países ditatoriais de esquerda ou mesmo de direita, que sejam de cunha arbitrária, né? Arbitrário, de cunho arbitrário. E o OCDE, o Grupo de Ação Financeira Internacional, em 1990, idealizou 40 recomendações que foram revistas em 1996. Depois criaram-se, em 2003, 8 recomendações especificamente que diziam respeito ao combate ao terrorismo. Lembram-se que em 2001 foi o grande atentado. Então, o mundo ele que tinha uma preocupação de lavar dinheiro do tráfico. Lembram-se também que a Convenção de Viena da ONU contra o tráfico internacional é de 1988. E essa convenção foi a primeira que estabeleceu a necessidade de uma ação conjunta internacional para combate do grande mal da época, 1988, o tráfico internacional de drogas, e junto a essa convenção estava lá, pela primeira vez, num diploma internacional, a lavagem de dinheiro como delito, mas decorrente do tráfico internacional de drogas. 2001 houve o atentado, 2003, 8 recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, que criou, em 2004, mais uma recomendação. Então, até então, seriam 49 recomendações. Recomendações essas que foram condensadas em 40 de novo, em 2012. O Brasil presidiu o GAFI em 2008 e 2009, e foi sugestão do Brasil retornar às 40 iniciais recomendações, mas agora aperfeiçoadas a partir de tudo que a partir de tudo que tinha sido analisado até então. Em 2002 foram condensadas e revistas, em 2012. E agora, em 2021, foram revistas novamente todas essas recomendações. E foram feitas algumas alterações interessantes. Então, eu vou mencionar aquilo que seria de maior interesse de todos. Então, a recomendação número 1, que já tinha sido bastante alterada pela revisão de 2012, em 2021, determina que os países devem fazer uma abordagem sobre o risco da prática de lavagem de dinheiro com foco na realidade de seu próprio país. Antes da revisão deste ano, constava como deveriam os países fazerem essa abordagem peculiar, particular, do seu próprio país. E agora não, deve. Depois nós temos, isso é bastante importante, a
a Coordenação Nacional da Prevenção e Combate e Repressão às ações decorrentes da lavagem de dinheiro, com troca de informações, e aí essa recomendação que seria a segunda, ela daria o respaldo à nossa ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, foi criada em 2003, não sei se todos lembram, foi criada em 2003, e na época se falava em metas. Antigamente se chamava, eu estou anotando aqui porque eu me lembrei umas coisas aqui. Então, antigamente se chamavam, eram metas que eram definidas nessa estratégia nacional. A estratégia nacional é a reunião de todos os órgãos de controle do Brasil e também do Judiciário. Eu participei muitas vezes dessa reunião, até recentemente. Então, no início eram metas e a estratégia tinha o nome de Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. Era exclusivamente combate à lavagem de dinheiro. E a ENCLA acabou sendo modificada. Ela tinha um C só e passou a ser 2 Cs, ENCLA com 2 Cs, 2007, para também abarcar não mais metas, mas ações, em 2007, voltadas ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Na época, pensou-se até em criar 2 ENCLA, uma para lavagem e outra para corrupção. Aí depois viu-se que seria um gasto enorme para o Estado para participar. Imagina cada órgão participando de 2 ENCLAs diversas, com reuniões, reuniões de grupos durante todo o ano para viabilizar o cumprimento das ações. Não eram mais metas. Por que se alterou de metas para as ações? Porque, às vezes, as metas geram frustrações quando não são cumpridas. E, muitas vezes, as metas eram ambiciosas e não geravam cumprimento, porque não dava mesmo para algumas metas. Por exemplo, elaboração de lei sobre crime organizado transnacional. Isso não dependia apenas da ENCLA, às vezes dependia de um Congresso Nacional discutindo, aprovando, etc. Eu estou dando um exemplo assim aleatório, mas então entendeu-se que é melhor mudar o nome de metas para ações, claro, com a vontade de se cumprir tais ações, mas que não tivesse o nome de meta, porque geraria algum desconforto e a frustração da nação em ver, às vezes, o não cumprimento delas. Depois, a recomendação 3 fala da lavagem de dinheiro, da tipificação da lavagem de dinheiro como uma necessidade dos países, recomendação 3. E o interessante é que na recomendação 4, fala que poderá haver exigência de condenação criminal, não exigência de perdão, não precisa ter condenação criminal prévia para a perda de bens decorrentes da lavagem de dinheiro e também abraçando a inversão do ônus probatório daqueles bens, dos bens decorrentes do crime ou equivalentes. Isso é bastante interessante, isso é atual agora da revisão de 2021. Pode ter, sim, a apreensão de bens equivalentes. Portanto, quando você fala em bens equivalentes, está falando de bens lícitos, não mais ilícitos. Não são mais os bens decorrentes da prática, mas são bens equivalentes, porque não se encontrou os bens, os valores decorrentes da prática criminosa. E olha que é bastante interessante isso, porque aqui, recentemente, no tribunal, eu abracei essa tese de que não ser possível a devolução de bens, mesmo que a pessoa seja absolvida por falta de provas. É claro, não estamos tratando de absolvição porque o fato é atípico ou porque se comprovou que a pessoa não tem nada a ver com o delito. Não. A absolvição, quando não há prova suficiente para a condenação, ela permite que mantenha o tribunal ou a primeira instância, né? Aí quando há recurso do tribunal, mantenha a apreensão dos bens até que se prove a origem ilícita. Isso é uma decisão que foi tomada a partir do meu entendimento, e o tribunal tem mantido isso. Está certo que, por maioria, 2-1,
o tribunal ele está oscilando, mas a maioria das decisões tem sido nesse sentido. Mesmo que absolvido, por falta de provas suficientes, pode haver a manutenção da apreensão dos bens, e eu invoco na minha decisão justamente essa recomendação 4 do GAFI. E tem outras recomendações, eu vou pular um pouco. Tem a recomendação de monitoramento de organizações não governamentais, com possibilidade de obtenção de informações dela. Isso é bastante interessante. Recomendação 8. A necessidade da política do CDD, né? Controle, conheça o seu cliente, né? Know your customer, com proibições de contas anônimas. Isso é voltado para instituições financeiras. Recomendação 10. A necessidade de monitoramento mais de perto das pessoas economicamente expostas, as pessoas politicamente expostas, perdão, PEP, né? Politically Exposed Persons. Isso é interessante também, porque eu, por exemplo, como desembargador, eu sou um PEP, e por isso as transações são monitoradas mais de perto pelas instituições financeiras, o que é importante. A necessidade de informar, isso é a recomendação 12, a necessidade de informações detalhadas sobre a informação originária no caso de wire transfers ou transferências eletrônicas, recomendação 16. Outro importante recomendação, que são as recomendações 22, 12, 18 e 21, que dizem respeito à necessidade de cooperação, de comunicação de operações suspeitas por profissões não financeiras, incluem cassinos, agentes imobiliários, negociantes de metais preciosos, advogados notórios, etc. E aqui no Brasil, a OAB reluta em fazer esse tipo de obrigatoriedade aos advogados. O que é lamentável é a não observação de uma recomendação que o Brasil se comprometeu a fazê-lo, claro, com as garantias preservadas de sigilo da comunicação entre clientes, mas não daquelas informações que chegam para os advogados como consulta não jurídica, mas consulta para a instituição ou escamoteamento de valores decorrentes de práticas criminosas. Temos também a recomendação sobre os beneficiários, a necessidade da transferência dos beneficiários finais. O Brasil ele tem uma norma, que é a norma da Receita, que obriga que para a obtenção do CNPJ, o quadro social, quadro de sócios e administradores, QSA, devem trazer quem são os beneficiários finais, mas é uma norma específica da Receita, não tem uma norma que fale sobre a necessidade de transparência dos beneficiários finais. Nós temos visto agora um novo escândalo, que é escândalo entre aspas, porque de tudo vai depender, mas esse caso do Pandora, que surgiu essa semana, que a revelação da titularização de offshore por parte de altas autoridades nacionais e que determina uma apuração mais de perto, porque ser titular de uma offshore não há nenhuma irregularidade desde que isso seja declarado no seu país de origem, os recursos e a proveniência desses recursos, mas tem gerado hoje uma preocupação sobre o sistema financeiro internacional. A recomendação 26, 27, 29 e 31 diz respeito à unidade de inteligência financeira, as FIUs, Financial Intelligence Unit, que no Brasil leva o nome de COAF, e deixa claro pelas novas determinações que o COAF, as FIUs, devem ser capazes de obter informações adicionais. Nós tivemos uma decisão recente do TOEFL inviabilizando
as informações que eram trocadas entre a Receita e o COAF, o que paralisou, aqui no meu gabinete, paralisou vários casos, e que depois voltou-se atrás, porque houve uma gestão do GAFI falando, olha, não pode continuar desse jeito, mas nós temos outra recomendação que é importante, que é que estabeleceu as técnicas especiais de investigação, a 31, e que ela abarca operações de cobertura, interceptações de comunicações, acesso a dados, entrega controlada, nós temos, de algum modo, na Lei 12.850, que é a Lei de organização criminosa, ela fala no artigo 3º das técnicas especiais de investigações, como colaboração premiada, captação ambiental, ação controlada, as interceptações de comunicações telefônicas e telemáticas, infiltração por policiais, e agora, com a lei anticrime, a infiltração virtual estabelecida pela lei, porque incluiu-se o artigo 10A como também uma técnica especiais de investigações. Fim ou restrição do transporte físico de moedas ou de instrumentos ao portador, é bastante interessante. Isso, instrumentos ao portador, restrições, nós estamos vendo o que está acontecendo com o PIX, que, apesar de ser um facilitador da vida, tem sido um complicador num país violento como o nosso. Então, isso tem que ser realmente repensado. A eficiência da tecnologia não pode levar ao risco a vida das pessoas, como tem ocorrido. Então, voltando à cronologia da legislação em comparação entre o que tem ocorrido no mundo e com o Brasil. Em 1970, eu falei, o Bank Secrecy Act, ele estabeleceu que grande depósito de quantias de dinheiro, no caso, considerado acima de 10 mil, tinham que ser comunicado para aos organismos de controle, ainda não era o FinCEN lá, relatar e identificar. Essa lei foi contestada nos Estados Unidos, mas foi mantida porque as instituições financeiras falavam que criou-se um ônus a mais para essas instituições quando se estabelece essa obrigação de comunicar. Como são muitas operações, imagina, mais 10 mil ou mais acima de 10 mil, perdão, as instituições falaram, eu não tenho que arcar com esse ônus. No Brasil foi a mesma coisa. Quando se criou-se a lavagem de dinheiro e todo esse sistema de COS, comunicação de operações suspeitas, eu na vara enfrentei questionamento de, primeiro, inconstitucionalidade da especialização. Né? Aqui o Brasil sempre contestando tudo que tenta ser eficaz, contestando de maneira ilegítima. Imagina que especialização ocorre desde sempre no país. Especialização de juízes entre criminais e não criminais, especialização de varas de recuperação de empresas e varas em não recuperação de empresas, especialização em contratos, especialização de varas comuns e varas de menor potencial ofensivo, né, que são os GEFs. E, finalmente, quando se criou a especialização das varas de lavagem, falava-se em inconstitucionalidade e havia um risco sério, porque grandes bancas de advocacia defendiam isso perante o Supremo. E, olha, houve um balanço geral nas interpretações, porque houve um momento que se acreditava que iam ser consideradas inconstitucionais. E também se alegou o ônus. Como se cria um ônus, um custo para instituições financeiras do nada, né? E aí teve que várias decisões foram por mim tomadas, falando, olha, a especialização é regular, é constitucional, e esse ônus é um ônus decorrente da lei. E quando decorre da lei, deve ser assumido pelas partes, né? Você sabe que o dever, a ética, antigamente ela vinha da família, e depois passou a ser de um dever moral, passou a ser um dever legal. E, a partir daí, um dever jurídico. Então, essa foi a primeira lei. Em 1986, os Estados Unidos criou sua lei de lavagem. Foi a primeira legislação
que proibiu a estruturação. Como houve essa comunicação obrigatória às entidades de controle do sistema financeiro americano das operações acima de 10 mil, então as pessoas começaram a tentar ludibriar essa obrigação. Então, elas faziam a tal da estruturação, com a tentativa de não serem comunicadas as operações. E aí houve, de fato, essa instituição da proibição, da estruturação e também a criação do crime de lavagem de dinheiro, com obrigação de monitoramento pelos bancos, verificação da identidade das pessoas. Isso foi em 1986. Aí, em 1988, foi a legislação de Viena que estabeleceu a convenção, estabeleceu o esforço internacional de combate ao tráfico internacional e aí criou o tipo de lavagem em termos internacionais. E a lavagem, no caso, era circunscrita a crime contra a saúde pública. Tomar um café aqui, dá licença. Crime contra a saúde pública, porque decorria da lavagem. Foi a primeira tentativa de estabelecer universalmente esse tipo, mas vinculada ainda à lavagem. A saúde pública seria os países de primeira geração. Depois, como eu falei, países de segunda. Um rol não precisava ser o crime contra a saúde pública, tráfico de drogas, e aí depois acabou-se com esse rol. Aí, 1988, Plano Internacional, 1998, Brasil. Brasil criou a lei, estabeleceu um rol, estabeleceu quem seriam os entes que integrariam o Conselho do Controle, porque houve a criação do COAF, que é um conselho que há a participação de várias entidades federais. Essas entidades, elas integravam o conselho, integram o conselho até hoje. E existem várias normas que falam sobre operações suspeitas. No caso aqui do Bacen, a última que eu tenho aqui catalogado é a 3.978, é a carta circular 3.978 de 2020 e tem a 4.001 de 2020, que tratam de operações suspeitas, PEPs, operações de espécie superior a R$2.000, se superior a R$50.000, deve ainda constar a origem dos recursos para obtenção da CNPJ. Isso é muito importante em legislação. E o FinCEN ganhou uma importância muito... O FinCEN a UIF norte-americana, ele ganhou uma importância muito grande. E o COAF também. Só que o FinCEN ele passou a ter capacitação de regulação. Ele mesmo pode regular o mercado, estabelecer regras. Ao contrário do COAF, o COAF não estabelece regras, né? Ele só regula aquilo que já existe. E isso foi em 1998. Em 2011, o Brasil foi pessimamente avaliado pelo GAFI, porque havia poucas condenações de fato, né, concretas, havia problemas do Poder Judiciário sistêmico, porque é muito lento e mal chega nas grandes autoridades nacionais que lavam dinheiro, diga-se políticos, baixo confisco de bens e não aplica aos advogados as obrigações de COS. Né? E isso gerou um relatório muito ruim para o Brasil, e o Brasil está na iminência de um novo relatório. E provavelmente também não vai ser muito bem avaliado, porque permanecem as imperfeições sistêmicas do país, apesar de ter tido avanços. Eu estou falando da legislação, teve alguns avanços, né? O COAF ele tem hoje 83 funcionários, o que é algo interessante. Ele, em 2018, foram 2,9 milhões de comunicações de operações suspeitas,
e que em 2020 saltaram para 6.184.410 operações suspeitas, sendo 2.104 pessoas obrigadas alcançadas. Isso é bastante interessante. O Brasil ele seguiu, de certa forma, essa tendência internacional. Vários países criaram suas unidades de inteligência financeira. Em 2001, é bom citar porque foi o ano do atentado terrorista. Em 2001 ocorreu o 9/11, que é o atentado das Torres Gêmeas, e os Estados Unidos editou o US Patriot Act, que foi aquela lei que se dirigiu a empresas, indivíduos e permitia a interceptação em massa e sem autorização de justiça por parte das autoridades americanas e, inclusive, autoridades estrangeiras. Isso criou um grande debate nos Estados Unidos e, em 2015, foi editada a US Freedom Act, a Lei de Liberdade Americana, que proibiu essa obtenção em massa de dados, mas reordenou a lei patriota, né, a US Patriot Act. Como eu falei, ela proibiu essa coleta em massa de informações, mas diz que a legislação que se aplica às autoridades estrangeiras estaria em vigor, que é a legislação, a FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act, que é aquela lei que não se aplica aos americanos. Para os americanos ainda precisa de decisões judiciais para a apreensão de bens e interceptações de comunicações. Essa lei, a FISA, ela se aplica aos estrangeiros e busca a interceptação de comunicações no caso de suspeita de terrorismo ou mesmo de espionagem. Essa lei é de 2015. No Brasil, o que a gente tinha, a lei já aprovada, a Lei 2.850, que é a Lei 2013, de 2 de 8 de 2013, é que ela estabelece normas sobre o crime organizado transnacionais, e aí ela trouxe, como eu falei, as técnicas especiais de investigação, tratou principalmente da lei, da questão da delação premiada, que foi um avanço enorme no Brasil, abarcar a delação, só que com a lei anticrime, ela estabeleceu um regramento mais rígido das delações e a lei anticrime, ela também instituiu o acordo de não persecução penal e, com isso, ela esvaziou enormemente as delações premiadas. Ou seja, aquilo que eu falei há pouco, aquilo que funcionava para o combate para a corrupção sistêmica, aquela impregnada, difícil descoberta, a não ser que alguém de dentro revele, isso passou a ser desinteressante, porque hoje a pessoa não precisa denunciar ninguém, basta confessar o crime que logo recebe uma pena que não seja privativa de liberdade. Então, esvaziou muito. Infelizmente, a nossa legislação sempre caminhando contra a descoberta do criminoso, do grande criminoso econômico. E aí, o que tem hoje é o seguinte: enquanto o FinCEN aplica penas elevadas e aprimora a sua legislação, por exemplo, o BNP ele aplicou 8,9 bilhões de dólares de multas. O FinCEN tem 300 funcionários. O Brasil, nós temos o nosso COAF, tentamos trabalhar dentro daquilo que é consagrado internacionalmente, mas que é aquele país, né, que faz e depois rediscute tudo de novo e desfaz. Faz, rediscute tudo de novo e faz. Cada vez limitando e retrocedendo nos poucos avanços obtidos. Mas o que é interessante é que nós temos hoje uma pressão internacional pela eficácia.
E o Brasil, com essas pseudos avanços, entre aspas, porque, no fundo, a legislação é alterada para combater aquele que combate ao crime criminoso. Nós vimos a lei de abuso de autoridade, repatriação de bens, a lei de repatriação de bens com as justificativas muito bem desenhadas, mas que, obviamente, tentava trazer ao país ou legalizar a corrupção, apesar dela ser proibida, mas os controles eram proibitivos. Não se podia controlar aquele que declarasse, principalmente declarasse que o dinheiro não é de corrupção. Então, a repatriação foi possível. Eu me lembro que, em debate, eu era o isolado. A imprensa, a advocacia, de uma maneira geral, a academia, defendendo essa repatriação, só que a repatriação do jeito que foi feita no Brasil, ela possibilitou realmente a legitimação do dinheiro obtido da lavagem de dinheiro. E não poder, apesar de ser proibido de ter declaradamente na lei, mas a pessoa declarou que se tratava de corrupção, não podia mais investigar, ninguém podia mais investigar a origem desse valor. Então, diversas outras normas, né? Nós temos a própria revisão das delações, o Código de Processo Penal sendo revisto, revisão da lei de lavagem, a prisão em segunda instância, que era permitida pelo Supremo. O Supremo, em 1991, por 8-0, entendeu que a prisão em segunda instância era eficaz, era válida, era constitucional. Depois nós sabemos o que aconteceu, né? 2016 proibiu, depois 19 permitiu, depois proibiu, houve uma sequência de decisões e que, no final, proibiu de novo a prisão em segunda instância. Então, enquanto o Brasil luta para tentar se manter no combate aquilo que ele era considerado um protagonista, pelo menos na América do Sul, no combate ao crime econômico financeiro, os Estados Unidos permanecem, e o mundo afora, né, nessa luta contra a corrupção. Recentemente houve iniciativas do Canadá para que exista uma legislação mais austera com relação aos lavadores de dinheiro. A Austrália, a mesma coisa. A China é um país, a gente sabe, é um país ditatorial, mas o combate à corrupção é uma das frentes que está sendo objeto de luta, né? E o Brasil, parece que esse discurso ficou démodé e o discurso de hoje é a punição daqueles que puniram os malfeitores do país. Então, há uma perseguição, na verdade, a algumas autoridades do país por infelicitação nossa. E com deturpação, né, gente? Deturpação. Hoje, eu falei há pouco numa palestra anterior, até teve a participação da Abracan, falando sobre fake news. Nós estamos muito focados na fake news, só que a fake news dentro do judiciário ninguém toca. A deturpação daquilo que é decidido por parte da advocacia ou por parte dos profissionais que lidam com o jurídico, isso é aceitado. Isso é aceito pelo país. Então, o fake news só não é aceito quando se critica o Supremo. Fora daí, ele é aceito livremente, uma incoerência total, absurda do sistema. O sistema não é coerente, ele não é técnico, ele não usa da ciência, de fato, como tem defendido, mas ele não usa da ciência, porque a deturpação de fatos e de interpretação, ela é vedada pela legislação brasileira, mas todos passam ao largo disso, como se isso não existisse. Aplica-se aquilo que é interessante para o criminoso econômico, sempre. O que tem hoje no mundo como solucionamento, o Brasil pode aplicar isso, pelo menos no campo privado, são as soluções digitais para descoberta, para facilitação e minimizar os custos dessa política Conheça o Seu Cliente, porque no campo civil nós temos a legislação anticrime, e essa lei ela estabelece o dever de compliance. A legislação induz que isso não é um dever
mas ela deixa claro que aqueles que detêm o compliance, as suas penas são minimizadas no campo civil, né, da lei anticorrupção. Então, a inteligência artificial passa a ser um facilitador da busca, né, da política de conheça seu cliente, e deve ser usada, tem sido usada no Brasil como um facilitador. E isso também é importante porque, mesmo no campo criminal, quando a pessoa tem obrigação e um dever de cuidado e não faz, como a legislação toda ela estabelece esse dever de cuidado, a pessoa pode ser responsabilizada pela lavagem de dinheiro quando esse resultado ocorra. Está lá no Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º, o dever de cuidado daqueles que têm obrigação legal de agir para evitar o resultado. Então, quando há um resultado, uma corrupção descoberta em termos criminais, e aqueles que tinham o dever de comunicar operações suspeitas não o fizeram, podem ser responsabilizados criminalmente, apesar de não pertencer àquele grupo organizado econômico. Era isso que eu queria falar. Eu quis fazer um panorama da cronologia no tempo dos fatos, em comparação entre os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos é uma referência de combate à lavagem de dinheiro no mundo e tem servido de espelho para o aprimoramento da legislação. Se houverem perguntas, eu ainda acho, há um tempinho, ainda há 4 minutos, eu poderei responder. Muito obrigado, Loredana, pela oportunidade. Estou à disposição ainda. Imagina, nós que agradecemos mais uma vez pela oportunidade. Tenho aqui, sim, algumas questões. Todos os participantes aqui, vou colocar de uma forma geral, tá, pessoal? Agradecendo pela sua participação. Eu tenho uma das questões aqui, é que, na opinião, né, a aplicação da lei da 9.613, ela está sendo efetiva, né? Ou ainda há lacunas a serem resolvidas? Loredana, eu agradeço o questionamento, mas ela está sendo cumprida de uma maneira geral. O que existem são brechas ainda, como eu falei há pouco, por exemplo, a brecha da questão da OAB, dos advogados, que não é como uma luzinha de Natal, né? Sabe aquelas lampadinhas que a gente põe na árvore de Natal? Quando uma lâmpada não funciona, todo o sistema ele cai por terra. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante que todos tenham responsabilidade social. Ninguém está falando para descumprimento da obrigação do sigilo quando o cliente é contratado. Quando o cliente contrata o advogado, existe o dever de sigilo quando há uma contratação por uma defesa jurídica. Isso é uma coisa. Agora, quando há consulta para investimentos, isso, aquilo, deveria ter o dever de comunicação. Isso é uma grande brecha que existe na legislação. E nós estamos vendo, porque nós não temos só essa questão econômica, crime de corrupção, nós temos também ver os crimes, o crime organizado brasileiro na questão do crime comum. Nós temos milícias, grupos organizados, como o PCC e aqueles do Rio de Janeiro, que se valem de advogados para a perpetuação dos seus interesses. Então, isso é uma brecha muito perigosa no país. Sim, sim. E se houver a possibilidade do governo brasileiro centralizar todos os órgãos que tratam o sistema de PLDFT num só órgão? Não, o Brasil optou porque aqueles que são regulados, que têm já seus órgãos de regulação, eles passam a fazer as normas de controle e receber comunicações que são repassadas ao COAF. O Brasil optou pela descentralização pelo tamanho do país, né? Eu acho que nós temos 83 funcionários do COAF, não é possível destinar tudo ao COAF, porque tem uma coisa que é muito presente nos Estados Unidos, que não tem no Brasil, que eu esqueci de falar, que é information sharing. No Brasil tem uma dificuldade muito grande por causa da interpretação judicial de proibições de sigilo, isso, aquilo. Nos Estados Unidos, por exemplo, se permite às instituições trocarem informações entre si antes de comunicar.
para evitar falsos positivos. No Brasil não pode, porque a legislação, se fizer, vão falar que houve quebra de sigilo. Isso é uma falha do nosso sistema também, porque, infelizmente, a invasão da privacidade é inevitável no mundo de hoje, diante dos fatos graves que estão ocorrendo. Tem que haver um balanço. Tudo que é regrado e bem regrado não vai arranhar tanto a defesa dos direitos humanos. Perfeito. Bom, acho que a gente tem tempo aqui para mais uma última questão, para também não passarmos muito do horário. Bom, na sua opinião, né, sobre a perspectiva da progressão das ações derivadas da Lava Jato na Justiça de Brasília? Perspectiva? Olha, tudo vai depender da população, né? O que assusta um pouco para mim era o seguinte: quando eu estava no início da vara, eu pensava comigo, esses fatos um dia vão ser do conhecimento público, sendo do conhecimento público legitimamente, tá, gente? Eu estou falando uma sentença. Eu fui processada porque eu publiquei a sentença. Mas veja como mudaram os tempos. Eu publiquei uma sentença retirando os diálogos, para não dizer que eu quebrei o sigilo de informações, mesmo diálogos que só diziam respeito aos crimes, eu publiquei a sentença sem os diálogos. E isso eu fui processado. Então, eu estou falando legitimamente, né? Qual que era a pergunta? Desculpa, a pergunta sobre... A perspectiva da progressão das ações então, derivadas da Lava Jato, né, na Justiça de Brasília. Então, a verdade vindo à tona gerou uma indignação na época que permitiu a continuidade até o aparecimento da Lava Jato. Então, houve operações contra bancos suíços no Brasil, igrejas, time de futebol, tudo aqui em São Paulo, houve grandes casos, né? Então, eu pensava comigo, a população e as autoridades instituídas, sabendo da verdade, vai ter uma reação contra essa verdade, sabendo a verdade criminosa do país, vai ter uma reação a favor do combate, e a repressão e prevenção. Mas aqui o efeito tem sido o contrário. Mas eu acho que é uma luta permanente. Eu também não quero perder as esperanças. Eu continuo aqui, continuo dando as decisões. Cada vez mais as autoridades estão sendo desmistificadas, e a internet tem contribuído isso. Hoje em dia se sabe quem é quem dentro do judiciário. Quem tem um olhar frequentemente em favor da criminalidade econômica organizada dentro do Supremo Tribunal Federal, o que é muito bom. Então, a simples desqualificação com a sabedoria popular que está ocorrendo de autoridades que agem em favor do crime, isso já é muito bom. Então, eu acho que, a partir daí, eu acredito que o país vai ter que caminhar a bom termo, porque ele está se isolando, né? Se ele fica protegendo seus criminosos, está virando não um narco-país, talvez um dia um narco-país, porque essas organizações criminosas estão assumindo posições de relevo no país, então isso é uma preocupação constante, né? Mas um país cleptocracia, né? Nós não podemos assumir uma cleptocracia de vez, porque ainda é um pouco disso o Brasil. Perfeito. Muito obrigada, doutor. Acho que agora demos horário, sei da sua agenda aí super apertada, então mais uma vez agradeço por estar aqui conosco, de passar todo esse conhecimento. Fica aqui nosso convite para uma próxima vez de forma física aqui, né? A gente aos pouquinhos aí está retomando, então já fica aqui o nosso convite para uma próxima, mas aqui conosco na Abracam, tá bom? Eu agradeço, olha, eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer, gosto da Abracam, eu aprendo muito, porque nesses presenciais é interessante, porque você ouve um ao outro, né? Sim. E necessariamente ouve, porque quando você vai trabalhar, você está lá participando, é vivo, né? Um ambiente vivo, mas eu entendo, cada momento o seu momento. Muito obrigado, estou à disposição, um abraço a todos e saúde. Isso mesmo. Muito obrigada a todos os participantes e até a próxima, pessoal. Muito obrigada.